surgiram muitos nomes importantes da política brasileira durante a década de 30. O presidente paulista Washington Luiz foi o último eleito pela política café com leite, que em seguida deveria eleger um mineiro para a presidência. No entanto, não foi isso que aconteceu, foi indicado um paulista para a sucessão. Diante dessa desfeita, Minas Gerais aliou-se a Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal lançou a candidatura de Getúlio Vargas, gaúcho, para presidente e João Pessoa, paraibano, como vice. Ela defendia mudanças significativas para o Brasil, como o voto das mulheres, o voto secreto e as leis trabalhistas. Como as eleições não foram honestas, Getúlio Vargas perdeu para Júlio Prestes. Além disso, ocorreu o assassinato de João Pessoa em Recife. Esses acontecimentos desencadearam a Revolução de 30, dando início à Era Vargas. Agora nós vamos para a República Nova, que foi de 1930 a 1985. Entendamos o processo. República Nova. Durante a República Velha, havia uma grande insatisfação popular com a centralização do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política café com leite. Então, a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e o voto secreto. Esse período foi um dos mais importantes para o Brasil, que foi nele que o nosso país passou de uma economia baseada na agricultura de café para uma nação industrial, produtora de diversos artigos. Nesse período também aconteceram 2 golpes contra a democracia. Em que período? Na República Nova. Quais foram esses 2 golpes? O Estado Novo e a ditadura militar. A Era Vargas, que foi de 1930 a 1985. Chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Getúlio Dornelles Vargas foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo, e passou a governar por decreto-lei, assumindo por isso os poderes executivo e legislativo. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar dos governadores. Em 1934 foi promulgada uma nova Constituição, que incluía o voto secreto, exigência antiga para diminuir as fraudes das eleições, o direito da mulher ao voto, os direitos dos trabalhadores. Quais eram os direitos dos trabalhadores? O que versava esses direitos? A jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade, muda por demissão sem justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos. E também na Constituição de 34, a criação da Previdência Pública. Pelo seu apoio, ao mesmo tempo, aos empresários e aos trabalhadores, Vargas era chamado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Apesar de várias mudanças que passaram a vigorar no país, a partir da Constituição de 1934, a população enfrentava vários problemas, como o desemprego, baixos salários, entre outros. Em 1937, querendo permanecer no poder, pois as eleições presidenciais se aproximavam, Getúlio Vargas anunciou o Estado Novo,
implantando e comandando a ditadura no país, sob a desculpa de um plano comunista para a tomada do poder. A Constituição de 1934 foi substituída por uma nova, outorgada por ele. Durante o período do Estado Novo, não havia liberdade no país. Os meios de comunicação eram censurados e as pessoas que se opunham ao governo eram presas. Vargas investiu em obras de infraestrutura, construção de hidrelétrica do Vale do São Francisco, a criação da companhia Vale do Rio Doce, responsável pela exploração do ferro, e da Companhia Siderúrgica Nacional, responsável pela transformação de ferro em aço. Ele também criou a consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT, o salário mínimo e a semana de trabalho com 48 horas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas tentou manter uma posição de neutralidade e, na verdade, até simpatizava com as ideias da Alemanha, Itália e Japão, que representavam o eixo. Entretanto, quando a Alemanha afundou os navios mercantes brasileiros, Getúlio Vargas teve de tomar uma posição. Foi quando enviou soldados para combater na Europa, ao lado dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética, forças aliadas que enfrentavam o eixo. A guerra fez com que o Estado Novo fosse uma contradição. Os soldados brasileiros lutavam contra a ditadura fascista e em seu país mantinha-se a ditadura getulista, inspirada pelo fascismo. Vargas internamente enfrentava a oposição de muitos jornalistas, intelectuais autônomos e o próprio exército. Todos estavam insatisfeitos com o governo, porque perceberam a contradição da posição de Vargas. A guerra também prejudicou as indústrias nacionais, já que a reposição de peças e materiais para máquinas ficou difícil. Tudo isso levou a sociedade a exigir a volta da democracia. Vargas tentou permanecer no cargo o máximo que pôde, mas os militares invadiram o Palácio do Catete, sede do governo, e forçaram-no a renunciar. Com a renúncia de Vargas, o Marechal Eurico Gaspar Dutra assumiu a Previdência. Fim do Estado Novo. Em 1945, o período do Estado Novo chegou ao final com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa republicana, a República Populista. Em 1946, um ano depois, foi promulgada a 5ª Constituição do nosso país, garantindo, entre outras coisas, as eleições diretas e o voto secreto. Dutra governou até 1950, quando Getúlio concorreu às eleições e venceu. A República Populista ocorreu de 1945 a 1964. Essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizava de vários recursos para obter o apoio da população. Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. O populismo era uma característica do governo de Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai dos pobres, pela imagem que construiu junto aos trabalhadores. Vargas volta ao poder. Na campanha eleitoral para a presidência, Vargas fez alianças políticas com os nacionalistas, defendia o desenvolvimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras e com os empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro no país. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder legitimado por meio da eleição pelo povo. Nesse período,
de governo, Vargas tomou empréstimo estrangeiro e empregou o dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento. Indústria de base, no caso a siderurgia, extração do petróleo, transportes, estradas e geração de energia. Inclusive, durante o seu governo foi lançada a campanha "O Petróleo é Nosso" e criada a Petrobras, deixando claro seu objetivo de intensificar a política nacionalista do país. Esse novo período do governo Vargas foi bastante conturbado. As pressões de grandes empresários, das multinacionais, dos jornais e de alguns chefes militares fizeram com que a situação do governo ficasse insustentável. Desse modo, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas suicidou-se. Ele deixou uma carta testamento explicando as razões de sua atitude. O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. O primeiro foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Juscelino Kubitschek foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Juscelino propôs diversas ações para o desenvolvimento econômico do país. Foram criados programas para o desenvolvimento das indústrias e da geração de energia. Também houve a instalação de indústrias e empresas estrangeiras no Brasil, como a Volkswagen. JK foi o responsável pela construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Brasília tornou-se o símbolo do espírito empreendedor e otimista do então presidente, que foi considerado até então o mais popular do Brasil. O segundo presidente do período caracterizado como populista foi Jânio Quadros. Após JK, Juscelino Kubitschek, o presidente eleito foi Jânio Quadros, em 1960. Jânio ganhou a eleição em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Por isso, o símbolo de sua campanha era uma vassoura. Depois de um ano do governo que foi bastante tumultuado, em 1961, Jânio renunciou e deixou o país em crise. João Goulart. Depois da renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart assumiu a presidência da República. Porém, os militares eram contra a sua posse, pois não aprovavam a ligação de Jango, como era conhecido, com o Sindicato dos Trabalhadores. Jango apresentou um plano de reformas para diminuir as desigualdades sociais no país. Era um grande comício no Rio de Janeiro, quando Jango anunciou por mais de 300 mil pessoas que daria início às reformas, como a distribuição de terras, reforma agrária e a nacionalização das empresas estrangeiras. Após o comício, houve uma notável reação de alguns setores da sociedade. A classe média, grandes proprietários de terras, empresários e militares. Então, em São Paulo foi realizada uma passeata contra as reformas do presidente, que contou com cerca de 400 mil pessoas. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Assim teve início a ditadura militar. Vamos conhecer um pouco sobre a ditadura militar. A ditadura militar foi o período em que os militares assumiram o poder, com a justificativa de estarem salvando o país da desordem
dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar de 1964 pôs fim ao governo de João Goulart. Antes do regime militar, havia diversos partidos no Brasil, mas todos foram extintos, ou seja, acabaram. Restaram apenas 2 deles com a permissão para atuar. Um que apoiava o governo e outro que fazia oposição, porém com a atuação controlada pelo regime. Entre 1964 e 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares, eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional, ou seja, sem a participação do voto popular. Quem foram esses presidentes? Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou de 1964 a 1967, General Arthur da Costa e Silva, que governou de 1967 até 1969, General Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 a 1974, o General Ernesto Geisel, que governou de 1974 a 1979, e o General João Batista Figueiredo,